Olá, meu nome é Ana, estou agora com meu colega Giovanni. Nós somos do primeiro ano de acumulagia e o técnico Fernando. Hoje ele vai explicar para a gente os diferentes tipos de classificação de defesa do café. Olá a todos, sou o Fernando, trabalho no campus como técnico, sou formado também em agronomia e aqui a gente vai fazer uma explanação básica sobre os defeitos do café principalmente e algumas outras características também. Todo café, quando ele chega para nós, ele chega nessa condição aqui, né? Aqui os grãos crus, né? Todos eles aqui secados e beneficiados, né? Chegam nessas amostras aqui de 300 gramas e nós fazemos a parte de classificação. Como que essa classificação é feita? Nós retiramos toda essa amostra de café, né? Colocamos ela, né, sobre uma mesa e sobre essa mesa também nós colocamos essa cartolina, uma cartolina própria de classificação, seguindo a classificação oficial brasileira, que é o POB. E nós fazemos aqui a separação, catação manual mesmo, separamos esse café, retiramos todos os defeitos do café e depois nós contabilizamos esses defeitos, fazemos os níveis de equivalência e emitimos um laudo dizendo qual o tipo de café de acordo com os tipos de defeito que esse café tem. E aí, falando sobre os defeitos, nós temos vários defeitos que podem ocorrer em uma amostra de café. Aqui à minha esquerda, nós temos os defeitos que nós chamamos de defeitos extrínsecos e também algumas impurezas. Começando aqui pelas pedras, que isso é comum você encontrar ali algumas pequenas pedras no meio de uma amostra de café. Isso é um defeito grave no café. Também podemos encontrar alguns torrões, também restos de terra ali dentro do terreno de secagem, também pode acontecer. Assim como alguns gravetos, pedaços de pau, alguma coisa nesse sentido. Também nós temos outros tipos de defeitos considerados como impurezas, que são a casca do café, que pode acontecer, alguns grãos de café que não descascaram, que nós falamos que é o grão coco, e alguns grãos que descascaram parcialmente, que é o que nós chamamos de grão marinheiro. Então são essas três aqui nós chamamos de impurezas do café, e as outras três chamamos de substâncias estranhas ao café, porque elas não fazem parte, né, ali do caroço de café. E aqui à minha direita, nós temos os defeitos que nós chamamos de defeitos intrínsecos, né, do café, que são defeitos próprios do grãos. Então nós temos os grãos pretos, né? É o primeiro dos defeitos. Também nós temos os defeitos de grão ardido, o defeito de grão brocado, defeito de grão concha, defeito de grão quebrado e defeito de grão verde. A ordem que está colocada, que estão dispostas, é o nível de importância desse defeito. Ou seja, quanto maior aqui, quanto mais próximo aqui, mais grave é o defeito. Então o nível de impacto dele é muito maior, né? Nesse lado aqui também nós temos isso. E cada defeito tem uma equivalência. Então, alguns defeitos são mais graves, então eles têm um peso maior. Outros defeitos são mais leves, têm um peso menor, para nós termos o equilíbrio do café. Também aqui nós fazemos essa separação de diferentes tipos de grão, que agora já não são defeitos, são grãos de formatos diferentes. O primeiro tipo de grão que nós temos é o grão chato, que é aquele grão que é formado no caroço do café, sendo 2 grãos. Então, o mesmo caroço de café tem 2 grãos. Quando isso acontece, o grão fica no formato que nós chamamos de formato de chato. E quando forma um grão só ali no caroço do café, nós chamamos de um tipo de grão moca. Então são esses dois tipos que nós encontramos no café e esses são os defeitos que nós classificamos no café. Agora fala um pouco pra gente sobre os diferentes tipos de torrefação. Os tipos de torrefação. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos, né, sobre a torrefação. A torrefação, ela é um processo de preparo, né? De preparo ali da matéria-prima, que é o grão de café, para que ele depois se torne um produto para ser moído e a bebida. Então aqui a gente trouxe para poder mostrar para vocês 4 tipos de torra, que são muito comuns para a gente encontrar. A primeira que nós chamamos que é a torra clara, né? Aqui está o pó e aqui está o grão, né? O segundo tipo de torra é que nós chamamos de torra média, né? Pó e grão também. A torra mais escura, uma média mais escura, e a torra totalmente escura, ou popularmente conhecida comercialmente como café extra forte. Então são esses 4 tipos de torra. Cada torra dessa ela tem um nível de qualidade, vamos dizer assim, né? Um tipo de bebida. Então, para paladares de cafés mais ácidos, cafés mais especiais, nós trabalhamos com essas 2 torras, torra clara e torra média. E para pessoas que gostam de um café ali mais encorpado, um café mais commodity mesmo, nós falamos que a torra média mais escura e a torra do extra forte. Isso aqui é que nós chamamos de café tradicional, né? O café tradicional entra nessas 2 torras e os cafés especiais são feitos nessas outras 2 torras, cada uma valorizando determinados atributos do café. O preparo do café ele é feito de diferentes formas, né? Existem infinitos tipos, né, de se preparar um café. Hoje nós temos aqui 2 modelos que a gente vai mostrar para vocês. E o modelo também está direcionado com o tipo de café que eu torrei. Então, cada tipo de torra ela é para um determinado tipo de café. E aqui no preparo nós trouxemos aqui já um que já está pronto aqui para nós verificarmos, que esse método chamamos de método tipo Clever. Qual que é a diferença desse método, né?
Aí esse método ele tem o potencial, né, a qualidade dele, de ser um método que eu preparo o café aqui e deixo o café pronto para fazer a extração dele no momento que eu quero consumir. Então ele é esse sistema, esse porta-filtro aqui com uma válvula aqui embaixo. Aqui em cima eu coloco água e o pó, aguardo de 2,5 minutos a 3 minutos e depois eu faço a extração diretamente na vasilha que você, na xícara, no copo que você vai tomar. Vou fazer aqui uma demonstração, só para vocês verificarem. O café está pronto, ele só precisa ser filtrado. Então aqui nós temos um café de torra média, né? Por isso ele fica nessa coloração um pouco mais clara, uma coloração mais caramelo, e ela é muito utilizada para cafés especiais, que você consegue valorizar a acidez do produto, você consegue valorizar a doçura, o sabor e alguns atributos sensoriais que os cafés especiais possuem.